só trocar aqui, que eu peguei aqui a apostila, abri essa, mas não é essa aqui, vou só trocar aqui. Quem mais entrou aí? Aqui, segundo ano. Vamos lá na apostila, aula de química. Deixa eu ver aqui onde estava nosso conteúdo de química na apostila. Acho que era a página 40 e poucos. Química, química, química. Passei já, pessoal? Tá quase. Aqui embaixo dessa matéria aqui, né? Isso, achei. Bom, então aqui. Esse é o conteúdo que a professora passou para vocês na apostila. Então, vamos só fazer uma revisão dele. Essa termoquímica, então, ela estuda o calor ou energia envolvida nas reações. Então, o que seria isso? Então, acontece a reação, ela pode ou liberar calor para um meio, ou ela precisa absorver calor para acontecer. Tá? Então, aí, falando em reação química, vamos fazer uma revisão aí, né? Então, a gente tem o seguinte: antes da reação, duas substâncias, reagentes e produtos, normalmente. Pode ser uma substância só decompondo também, mas normalmente são duas. Os reagentes, a seta representa a reação ou a mistura, e do outro lado nós temos os produtos, né? Ou pode ser um único produto também. Normalmente aparece desse jeito aqui, ΔH, esse triângulo representa variação, seria a letra grega delta, e o H seria a energia que aqui na termoquímica ela é entalpia, tá? Que pode ser expressa em calorias, em joule, em quilocalorias ou em kilojoule. Então, normalmente aparece assim, esse valor de variação de entalpia ao lado ou depois, né, que escreve toda a reação. Vocês podem encontrar reações onde esse valor de entalpia vai aparecer aqui dentro da reação. Então, se a reação absorver calor, ele vai aparecer o valor da entalpia do lado de reagentes. Se a reação liberar calor, ele vai aparecer esse valor do lado de produtos. E lembrando isso aqui, se o valor que aparecer aqui for negativo, quer dizer que a reação é exotérmica, ou seja, libera calor para o meio. Se o valor for positivo, quer dizer que a reação é endotérmica, absorve calor do meio. Então, só para tentar lembrar quem que é quem. Então, endo, a gente pensa assim, entrando, energia entrando na reação. E exo, a gente pensa em exit, do inglês, que seria saída. Então, energia saindo da reação para o meio. Então, isso pode ajudar a lembrar. Então, aqui ela escreveu, ó, desse jeito que eu falei, ó. Reagentes mais calor, reação endotérmica, reagentes formando produtos mais calor, reação exotérmica. Alguma pergunta por aqui? Está tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então, aqui ela colocou para vocês alguns exemplos de como que isso acontece, mas tudo escrito daquele jeito, ó, valor de entalpia depois da reação. Aqui, barra mol quer dizer que essa variação de entalpia por mol. Então, aqui no caso, seria para essa quantidade aqui. O que implica essa questão do mol? Implica naquele balanceamento, não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, a reação química precisa estar balanceada, seguir as leis ponderais, a lei de Lavoisier, a lei das conservações das massas. Não lembram isso? Então, é essa relação aqui de proporção. Então, aqui é 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio para formar 1 mol de água. Então, essa aqui é a proporção. Se a gente for aumentar essa reação, tem que aumentar sempre na mesma proporção. Então, se eu for dobrar a reação, dobrar a quantidade da reação, eu tenho que multiplicar por 2 todas essas unidades, todas essas quantidades de moléculas da reação. Se eu for dividir, eu tenho que dividir a reação toda, todas as quantidades, pelo mesmo valor. Então, isso vai ser importante depois para vocês, se vocês forem calcular a lei de Hess. O que aparece aqui depois, entre parênteses,
que seria o 25 graus em 1 atm, seria CNTP. Não sei se vocês lembram disso da física. Condições normais de temperatura e pressão. Então, normalmente, temperatura 25 graus Celsius, temperatura ambiente, e pressão de 1 atm. Alguma pergunta? Bom, aqui a professora tem um exemplo de o que acontece em uma reação dessa, como é que a gente faz a leitura dela, né? Então, aqui seria um mol de CH4. Só desconsiderem aqui que o Google desconfigurou a numeração aqui dessas reações. Acho que por isso que a professora colocou uma aqui em cima como imagem. Então, esses números aqui que vêm junto com os símbolos dos elementos, eles indicam quantidade na fórmula. Então, por exemplo, H2 quer dizer que são 2 unidades de hidrogênios ligados. Aqui, na fórmula da água, H2O, 2 unidades de hidrogênio ligada com 1 de oxigênio. Então, aqui embaixo é CH4, então quer dizer um carbono e 4 hidrogênios. Isso em uma substância só, então eles estão ligados formando uma substância. O que aparece aqui entre parênteses é a indicação do estado físico dessa substância. Então, na termoquímica aparece isso aqui. Na reação química, provavelmente apresentaram para vocês também que deveria ter esses itens, mas normalmente, como na reação química a gente trabalha mais com quantidade de moléculas, né, pensando nos quantitativos, a gente não usa muito estado físico. Aqui na termoquímica seria interessante aparecer, porque dependendo do estado físico pode mudar o valor de variação de entalpia. Então, aqui o G seria gasoso, e o L aqui desse lado seria líquido. Pode aparecer vapor, pode aparecer aqui, que é de aquoso, diluído em água também. Então, aqui, vamos voltar aqui. 1 CH4, então 1 mol de gás metano, então é o nome da substância. A princípio, como vocês não foram apresentados ainda a todas essas nomenclaturas, né? Vocês viram no primeiro ano só funções inorgânicas, o restante dessa nomenclatura aparece no terceiro ano, tá? Então não se preocupe com os nomes ainda, vocês vão acostumando conforme vão usando eles. Aqui diz o seguinte: reage com 2 mols de gás oxigênio, seria esse aqui, 2 unidades de O2, então 2 oxigênios formando uma molécula, formando um mol de dióxido de carbono, então CO2, gasoso também. E aí vai formar também mais 1 mol de água, tá? Então tá aqui. E aí diz o seguinte, liberando esse valor aqui de quilojoules por mol, então, por 1 mol de gás metano. Então aqui embaixo tem isso traduzido também. Então quem que é o gás metano, quem que é o oxigênio, quem que é dióxido de carbono e quem seria a água. Tá? Alguma pergunta até essa parte aqui? Tudo tranquilo? Bom, então vamos aqui embaixo nesse gráfico, que acho que tem uma questão sobre isso aqui lá, né? Eu esqueci de abrir o questionário para vocês, daqui a pouco eu vou abrir. Então, vamos lá. Cálculo da variação de entalpia. Então, quem que é entalpia? Então, eu coloquei para vocês aqui. Então, nessa apresentação aqui. Tá dando para ver aí a apresentação? Bom, então tá lá. Entalpia. Entalpia seria a energia que a gente está usando aqui na química. A energia armazenada é entalpia representada pela letra H. E quando a gente vai calcular a variação dela, então a gente diz que a variação de entalpia representada pela letra grega delta, ficaria ΔH. Então a fórmula é ΔH igual a H de produtos menos H de reagentes. Ou seja, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Isso é expresso ou em calorias e quilocalorias, ou em joule e quilojoule. Então aqui só o valor de comparação, né? Uma caloria é igual a 4,18 joule, se a gente precisar fazer a conversão. Então, isso deve aparecer em alguns cálculos de física também, tá? Esses cálculos envolvendo essas unidades, a conversão de unidades. Aí, deixa eu voltar lá na apresentação, para dar sequência. Tá? Então, aqui ela passou para vocês um gráfico, mostrando aqui nesse eixo, aqui não está escrito, mas nesse eixo aqui seria a energia, e nesse eixo aqui de baixo seria o tempo da reação. Então, vai mostrar aqui
qual a variação de entalpia nessa reação? Então, nós vamos pegar a entalpia de produtos, menos a entalpia de reagentes. Quem que é reagente e produto nesse gráfico? Então, nesse gráfico aqui também não está escrito, mas normalmente é assim. A reação começa por reagentes. Então, saiu aqui desse eixo do gráfico como reagentes, dá um aumento aqui no valor de energia, e ela vem aqui embaixo quando estabiliza e forma o produto. Então, nós vamos pegar os valores de produto aqui embaixo, sendo 10, unidade 10, não está falando qual que é a unidade aqui de energia. Então, é 10. Então, eu coloco aqui o 10 como energia de produtos. E qual que é a energia dos reagentes? É esse 22 aqui, onde começou a reação. Esse 40 aqui é o pico de energia, vocês vão ver depois isso aqui no próximo conteúdo de química, que é cinética química, tá? Então, deixa ele quietinho aqui por enquanto. Então, o que vocês vão precisar aqui? O valor 10, que é o valor da energia de produtos, e o valor 22, que é a energia de reagentes. Vamos fazer a conta, isso vai fornecer menos 12. Então, a energia deu negativo, quer dizer que a energia é liberada para o meio. A reação é exotérmica. Se o valor aqui desse positivo, então seria endotérmico, energia absorvida pelos reagentes para formar os produtos. Isso vai ter variação nos locais aqui onde vão estar as informações no gráfico. Tudo tranquilo aí? Então, deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Alguma dúvida aqui? Todo mundo acordado ainda aí? Bom, então só para terminar, eu vou colocar aqui essa parte aqui, ó, para vocês terem uma ideia, que eu olhei ali, eu só vi um gráfico que a professora colocou, então eu resolvi colocar esse material aqui para vocês darem uma olhada. Então aqui, como que seria um gráfico genérico, sem valores, né, normalmente, quando a gente pensa numa reação endotérmica? Então, o valor da energia dos reagentes é menor que o valor da energia de produtos. Então, ficaria assim, reagentes num nível mais baixo, e aí a gente faz não uma curva, a gente faz uma setinha, né? Indicando para onde foi os produtos, com uma energia maior, tá? E uma reação exotérmica seria o valor dos reagentes mais acima, um valor maior, e o valor de produtos mais abaixo, tá? Então, daria um resultado negativo aqui na variação, e aqui daria um resultado positivo na variação de energia. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta, por enquanto? Deixa eu ver aqui, acho que o conteúdo termina aqui, termina. O conteúdo que a professora colocou termina aqui. Deixa eu ver ali o questionário, para a gente dar uma olhada nesse questionário. Tá todo mundo aí ou vocês dormiram na minha aula? Oi. Eu tô aqui. Ah, tem um acordado? Que bom. Então, vamos ao questionário. Para quem não entrou ainda no questionário, tem que escolher o nome. O questionário tá certo? Tem Ana Maria na sala de vocês? Tá certo. Tem uma Ana Maria, sim. Então, a gente tem que escolher o nome quando entra no questionário, né? Não sei se alguém já respondeu, se alguém ainda não respondeu, aliás. Clique em próximo e aí é que vai aparecer as questões para vocês. Então, deixa eu encontrar aqui de uma forma mais rápida aqui. Vamos fazer a pesquisa, porque esse formulário é enorme, né? Opa, já achou. Então, aqui. Aqui o primeiro exercício. Então, esse primeiro exercício, ele está falando assim, a partir dos valores de entalpia de formação, para cada um dos componentes da reação, qual o valor da variação de entalpia? Então, tem que fazer a continha. Então, ela forneceu aqui o valor da entalpia de reagentes, o valor da entalpia dos produtos, é só fazer a continha ali, usando aquela fórmula que estava aparecendo ali. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Aqui acho que eu tenho essa continha também. Aqui, ó. Variação de entalpia é igual a entalpia de produtos menos entalpia de reagentes. No material que foi fornecido para vocês, o último conteúdo tem essa formulazinha e um exemplo de como fazer. Então, aí vocês vão substituir os valores, vão encontrar a resposta e marcar aqui. Bem simplesinho. Aqui o outro exercício
fala de novo do gás metano, então é aquela reação de gás metano, combustão, né? Então está falando que a reação está balanceada, tem um diagrama aqui embaixo e diz que vocês têm que analisar o que está correto. Então, vocês vão ter que analisar item por item, porque se eu falar alguma coisa aqui, vocês vão ter a resposta, né? Então, olhando lá na nossa explicação, né? Tem o valor aqui de energia dos reagentes, né? Que seria esse aqui de baixo. Aqui em cima é o pico de energia, onde começa a formar os produtos. E aqui embaixo é o valor já da entalpia dos nossos produtos. Então, aí vocês podem fazer a conta, né? Produtos menos reagentes, para obter o valor da entalpia e analisar as respostas. Se a entalpia é negativa, se a entalpia é positiva, e verificar, é endotérmico, é exotérmico, e marcar a resposta. Então, é algo bem simples de analisar com base no nosso conteúdo. Então, aqui tem um gráfico parecido com esse que eu apresentei para vocês. Aqui no conteúdo de vocês não tem um gráfico assim desse jeito. Tá? Então, vai lá. O gráfico abaixo representa a reação. Então, tem reagentes, entalpia de reagentes, e aqui embaixo, entalpia de produtos. Então, ele não aparece aquela curva que mostraria a energia do início da formação dos nossos produtos. Tem direto o valor de entalpia de reagentes e entalpia de produtos. Então, fazendo a continha, esse gráfico representa uma reação exotérmica, endotérmica, isotérmica, representa a entalpia ou variação de entalpia. Então, analisem qual que é a resposta correta e marquem. Então, algo bem simples também. Aqui, então, tem mais um exercício. Diz o seguinte, a leitura correta da equação. Então, quer que vocês analisem a leitura da reação. Então, a quantidade de moléculas da primeira substância, a quantidade de moléculas da segunda substância, a quantidade da próxima substância formada, do primeiro produto, na verdade que só tem um, né? E a variação de entalpia. Então, analisem as nossas informações, essa variação de entalpia aqui, ó, o sinalzinho está negativo, e, como todos sabem, é na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, só analisem aí certinho as proposições, se está liberando, se está absorvendo calor, com base aqui no finalzinho. Então, a dica que tem lá no conteúdo, tá, gente? Acabei de explicar isso. A aula está gravada, então eu vou disponibilizar o link para vocês. Deixa eu ver, eu gravei? Acho que está gravando sim, tá gravando sim. Então, eu vou disponibilizar o link, aí qualquer coisa vocês podem acessar, ouvir de novo e tirar dúvida, tá? O outro exercício que aparece aqui. Então, a partir dos valores de entalpia de formação de cada um dos componentes dessa reação, qual o valor da variação de entalpia? Então, ele fornece aqui... esse aqui está repetido, né? Vocês repararam isso? Alguém já tinha olhado isso? A professora falou para mim, Sim, que a hora que ela sim, foi sim. fazer Eu ela vi foi que estava fazer repetido o aí. Eu gabarito, achei tem estranho. duas reações, Fiquei dois... com Isso medo de ser mesmo. uma pegadinha. Não. Tem dois exercícios iguais. Às vezes acontece, né? Pode ser que ela tenha pego esses exercícios num banco de questões e aí não viu que estava igual aqui, né? Então, vocês aí já têm a facilidade. Tem dois exercícios iguais, né? Então, facinho aí para terminar, né? Então, só analisar entalpia de produtos menos entalpia de reagentes, encontra a variação de entalpia e marca a resposta. Cuidado com o sinal, tá, gente? Se é positivo ou negativo. Alguma pergunta? Não. Bom, então daqui a pouquinho a gente vem aqui, ó, que os próximos exercícios são de gestão de projetos aqui embaixo, por acaso, né? Então, assim que acabar a aula, se alguém tiver alguma dúvida, a gente volta aqui. Terminando química, alguma pergunta? Não? Bom, eu vou colocar o vídeo, eu fiz a aula também para o outro segundo ano, segundo regular, e coloquei lá esse material aqui para quem quiser acessar, tá? É um material meu que eu fiz ali para outra escola, era um curso de EJA, mas tem um resumo legalzinho aí da termoquímica, mostrando a teoria, tipos de entalpia,
falando aqui bem na teoria, né? Não tem nada muito complicado. E aí apresenta o conteúdo, se alguém quiser pegar para estudar, né? Eu não sei se a professora vai passar depois para vocês esses exercícios. Tem aqui um exercício resolvido também, ó. Pega da internet, não ficou muito bonito porque é vermelho, né? Então aí depende da resolução de computador de vocês, se vocês estão vendo no celular, para ver se consegue enxergar um pouco melhor esse vermelhinho aqui ou não. Então aí dá para vocês pegarem esse material depois. Então, alguma pergunta sobre o conteúdo de química? Então, eu vou colocar esse link para vocês e vou colocar também um link para esse vídeo aqui, ó. Então, vai que vocês não entenderam muito bem a minha explicação. Então, esse vídeo aqui, ó, essa videoaula da aulalivre.net, seria Química, aula 10 de Termoquímica, tem uma explicação bem legalzinha desse conteúdo. O professor explica bem calmamente, fala bem pausadamente, né? Porque às vezes eu me empolgo e exagero na explicação, né? Passo muito rápido. Então, ele explica bem calmamente esse conteúdo, sim, a parte mais simples dele, então, a parte mais prática. Então, eu vou colocar depois o link para ele para vocês, tá? Por hoje seria isso. Ainda temos 10 minutos, 9 minutos, né, da nossa aula. Por hoje seria isso aqui. Alguma dúvida extra? Alguma pergunta a mais? Por enquanto, não? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar a gravação